Olá, estamos em mais um vídeo do canal, esticando um pouquinho o mês da Reforma Protestante. Hoje eu trago o que originalmente seria a conclusão, as considerações finais para a live realizada acerca de Lutero e o pentecostalismo, onde eu abordo a contribuição da teologia da cruz de Lutero para o pentecostalismo e, por que não dizer, solução para problemas encontrados dentro do pentecostalismo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Com Lutero e a Reforma, os pentecostais aprenderam que a pneumatologia deve ser cristológica e que a via do Espírito Santo não deve ser alternativa ao Cristo, a palavra, a fé e a graça. Com isso, os pentecostais desenvolveram mais um sola, entendido de maneira integrada e simultânea com os demais. Então, além do sola fide, sola Christo, sola gratia, nós temos o solos Spiritus Sanctus, que é algo que implicitamente acaba sendo defendido pelo meio pentecostal. O pentecostalismo atual está mais perto das visões, medos e experiências do primeiro Lutero, do Lutero jovem, podemos dizer de uma certa forma. Agora, em contrapartida, o que pode ser mais dramático, os pentecostais, pelo menos alguns, estariam, infelizmente, mais próximo dos espiritualistas e até dos entusiastas, essas abelhas buliçosas que tanto Lutero enfrentou. Mas podemos encontrar nas intransigências de Lutero um alerta contra os excessos. Nós vemos vídeos na internet que mostram verdadeiros absurdos que são praticados no meio pentecostal. Então, embora Lutero tenha tido uma posição de total desconfiança em relação a experiências místicas, vemos até que nos comentários que ele faz do livro de Gênesis, por exemplo, quando aparece anjo, ele vai dizer, não é anjo, é uma pessoa. Ele acaba tendo todo esse estranhamento em relação a toda e qualquer experiência espiritual. Mas os alertas dele são alertas contra os excessos que nós vemos ainda hoje no meio pentecostal. Deve ser ainda lembrado que, por influência da sociedade individualizada e pelos ensinamentos da teologia da prosperidade de cunho neopentecostal, muitos livros que eu pesquisei, muita literatura, eu percebi que os principais alertas estão sobre o neopentecostalismo. E, portanto, podemos dizer que o grande problema do pentecostalismo é essa influência do neopentecostalismo. O pentecostalismo tem aderido ao discurso religioso focado no indivíduo e na teologia do sucesso. Assim, o neopentecostalismo levou o individualismo às últimas consequências, apagando o senso de comunidade e partilha, que é uma característica lá dos primórdios do pentecostalismo, uma característica dos primórdios da Assembleia de Deus. Uma importante solução proposta por vários teólogos para os problemas no pentecostalismo é estudar a teologia da cruz de Lutero. Esta busca conhecer Deus por seu poder e fraqueza, valendo-se do sofrimento para descrever a cruz de Cristo, em contraponto à teologia da glória, que deseja conhecer Deus unicamente por suas obras, poder e sabedoria. A chamada teologia da glória é aquela que nós vemos no neopentecostalismo, que diz que um crente, para que ele tenha o sinal de que ele é abençoado por Deus, ele precisa ser obrigatoriamente próspero financeiramente. Se ele tem algum problema financeiro, é porque ele está em pecado, e isso é um total e absoluto absurdo. A teologia da cruz diz que é inevitável que nós passemos por sofrimentos. Vamos lembrar do versículo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E dentro da teologia, da proposta da teologia da cruz de Lutero, ele diz que Deus está conosco no sofrimento.
O sofrimento não significa que nós estamos em desagrado com relação a Deus. A questão do sofrimento diz respeito à questão do Deus abscôndito, dos mistérios de Deus, que, aliás, é algo que foi muito explorado inicialmente no pentecostalismo. De uma certa forma, a teologia pentecostal, pelo menos a vertente neo, pode ser compreendida como sendo a expressão de uma teologia da glória, ou ainda uma teologia de poder, de natureza um tanto triunfalista, que pretende conhecer Deus e fundamentar a fé cristã apenas pelas obras visíveis de Deus, por obras de caráter miraculoso e excepcional. Assim, a teologia da cruz introduz uma hermenêutica de suspeita a respeito de todos os projetos humanos que buscam sistematizar Deus, usá-lo ou capturar seu poder e glória. Ou seja, Lutero ele combatia essa ideia de você querer manipular Deus. Aquela ideia que vem dentro do neopentecostalismo, determine para Deus, diga que você não aceita tal coisa. E isso, dentro da proposta bíblica, e que Lutero mostrava muito bem, isso é um total absurdo. A teologia crucis de Lutero pode ser usada para criticar esse triunfalismo em sua ampla forma evangélica e sua encarnação pentecostal, ou melhor dizendo, neopentecostal específica, que busca, entre aspas, domar o poder de Deus através dos canais humanos. Ou seja, o neopentecostalismo traz uma relação com Deus quase que de magia, de querer manipular Deus. Lutero amplia o significado de passagens como Romanos 1,20 e 1 Coríntios 1,21, aludindo que as obras não são apenas de Deus, mas também das pessoas. O sofrimento é identificado com o sofrimento das pessoas. Na teologia pentecostal hoje, ou melhor dizendo, no neopentecostalismo, não se relaciona a cruz de Cristo com o sofrimento e a miséria da comunidade no mundo, associando a sofrimentos individuais. Mas isso se fazia no pentecostalismo lá nos primórdios. Por isso, nos primórdios, no meio pentecostal, pessoas que não possuíam voz na sociedade ou tinham as mesmas sufocadas pela alienação social, os crucificados podem se expressar pela via da participação na comunidade, podem pregar e evangelizar, ou seja, podem afirmar seu ser, sua condição humana, mediante os carismas e vida comunitária. Lá nos primórdios, o pentecostalismo ele surgiu como resgate de pessoas que estavam à margem da sociedade, pobres, destituídos de qualquer condição social. Então o pentecostalismo fez esse importante resgate. E, portanto, o pentecostalismo, no seu bojo, ele tinha uma grande identificação com o que Lutero chamava de teologia da cruz. E é por isso que muitos estudiosos pentecostais pegam a teologia da cruz como uma maneira de resgatar essa essência do pentecostalismo. A pneumatologia de Lutero, em particular, que só recentemente foi reconhecida como central para seu projeto teológico mais amplo, efetivamente reafirmou o que é indiscutivelmente a mensagem central de Pentecostes, a democratização do Espírito. Todos têm direito ao Espírito Santo. É isso que o pentecostalismo trouxe e que você descobre em muitos escritos de Lutero. E aqui então eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante esse estudo e que eu vou deixar nos comentários.